Olá, seja muito bem-vindo, porque está começando mais um BC Inside. E hoje nós daremos início às histórias de um novo capítulo da Banda Chama, que é esse disco, Recomeçar, que foi gravado em 2005 e lançado em 2006. É só um resumo, fica comigo. Eu contava semana passada, finalizava as histórias do disco Herdarás. Herdarás foi gravado em 2001 e lançado em 2002. E nós tivemos então esse ato até 2005 para começar a gravar um novo disco. Não a pensar um novo disco, porque logo em 2002, assim que nós lançamos o disco, a gente rodou por várias cidades. Foi um momento em que nós estivemos bem próximos da Sociedade São Vicente de Paulo, porque a gente havia lançado aquela música Bandeira da Paz. E rodamos um ano inteiro com a formação que estava naquele disco, que vocês sabem que já éramos eu, Kiko Pires, Luciano Hust, Ronaldo Rony e a Gisele Rismo. A Gisele Rismo foi quem cantou no disco Herdarás. Porém, 2003, quando eu comecei a escrever esse disco, que foi ali já no comecinho de 2003, próximo do Carnaval de 2003. Nessa época, nós tivemos baixas na banda. Ronaldo Rony, no comecinho de 2003, ele deixou a Banda Chama. Depois do Carnaval, nós tivemos o Carnaval lá em Manmirim, e o Ronaldo Rony disse que ali seria o fim da estrada dele com a Banda Chama e que ele iria atuar em outras áreas agora, mas não tinha mais como continuar sendo um músico da Banda Chama. Assim já começa a história de recomeço da banda. Por isso esse título. Porque a gente realmente teve que recomeçar. E não foi uma vez só, né? A Banda Chama ela recomeçou várias vezes. E talvez ainda recomeçará muitas vezes. Porque o nosso ministério, ele não nos pertence. Pertence a Deus. Então Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quanto tempo cada um tem aqui nessa missão. Eu estou aqui há 25 anos. Mas pode ser que num próximo disco já seja outra pessoa. Então, tá tudo nas mãos de Deus. E a nossa história ela é feita disso mesmo, de recomeços. Quedas, cai, levanta, cai, levanta. Por isso, então, o título do disco veio daí. Recomeçar. Porque, vejam bem, no segundo disco, nós ainda tínhamos 4 membros fundadores, que éramos eu, o Kiko, Luciano Hust e o Rony. Já nesse terceiro disco, nós perderíamos já o Rony. De cara, no começo de 2003, perdemos o Rony. E é uma história longa essa história de hoje. Porque perdemos o Rony no comecinho e ficamos naquela de tentar arranjar outra pessoa, um outro tecladista. E com muito custo alguém lembrou do Reginaldo Coimbra, que era ali do bairro Santa Zita. O Reginaldo talvez foi o tecladista que mais tempo ficou na banda. Inclusive, até participou do nosso acústico de 25 anos. E é um cara que está sempre presente. Sempre que precisa dele, ele está aqui conosco. Nessa do Reginaldo vir, passado um tempo, a Gisele Rismo também teve que sair, né? Ela teve outras prioridades e acabou deixando a banda também. Olha para vocês verem como a gente recomeçou tantas vezes o porquê desse nome, né? Com a saída da Gisele, nós fomos atrás, então, o Kiko falou da Paula Soares, o Reginaldo falou da Adriele, que era de uma banda que o Reginaldo tocava. Então ficou naquele impasse ali, chama uma, chama a outra, por fim chamamos as duas. E então nós completamos o time. Ficamos eu, Luciano Hust, Kiko Pires, Reginaldo Coimbra nos teclados, Paula e Adriele. Ficamos caminhando nós 6 nessa época. E foi até assim, a preparação desse disco. Nesse meio tempo, entre 2003 e 2004, foi o tempo que nós também partimos para um momento mais missionário da banda, porque a gente já estava impulsionado
por aqueles retiros lá no sítio Bom Jesus, em Moimirim. O Luciano, ele era o nosso coordenador nessa época, né? E 2003 a gente já começando, louco para começar a gravar o disco. 2004 então decidimos por gravar. Já tínhamos 14 canções e a gente, para aproveitar o disco, a gente colocou mais um ainda, que era O Mundo Não Me Ganha Mais, que foi a última música no estilo de axé que nós gravamos. Depois desse disco aqui, a banda definiu um estilo próprio, que é mais pro lado do pop, né? Então a gente abandonou esse lado do axé. Gente, nesse meio tempo aqui aconteceu tanta coisa. Esse período, ele foi curto, mas foi extremamente produtivo. Com a chegada da Paula Soares, da Adriele Lopes, nós conseguimos dividir melhor as vozes, que éramos eu, Reginaldo, Paula e Adriele. Então, 4 vozes divididas. Uma coisa assim angelical. Recordo muito bem de um acústico que nós fizemos lá em Alto Jequitibá, que foi uma bênção. Inclusive, essa foto que você deve estar vendo aí agora, foi desse dia, lá em Alto Jequitibá. Foram 2 dias de acústico lá e foram muito abençoados, muito lindos, né? Nesse meio tempo também, em 2003, nós recebemos um grande convite, que foi ser banda de apoio do Padre Fábio de Mello. E como é que aconteceu isso? Como eu falei, nós tocávamos em muitos encontros vicentinos. Inclusive, lá em Valadares, havia um encontro que começou pequeno, era num salão, e o encontro foi crescendo, crescendo tanto, que por fim, a gente teve que ir para o Estádio Democrata, de tão grande que o evento ficou. E nessa do evento crescer, eles convidaram o Padre Fábio de Mello para fazer um show, que sempre tinha um momento musical nesse evento vicentino. Aí, olhando aquela questão de despesa e tal, o padre falou, eu não tenho uma banda por aí, teria que levar uma banda e tal. Aí o pessoal discutindo com ele, falou, a gente tem uma banda aqui que sempre toca aqui nos nossos encontros, eles são de Caratinga, pertinho daqui, e eles são muito bons. Quem sabe a gente não consegue conciliar, padre? O senhor vem e a gente traz a banda Chama para poder acompanhá-lo. Beleza. Vocês devem estar vendo essa foto aí. Essa foto foi no dia que nós encontramos com o padre, lá em Valadares, e teve ali aquela coisa de quebrar o gelo, né? Então a gente sentou numa sala, e eu lembro que o padre falou assim, faz uma vocalização aí de uma música, alguma coisa. E nós fizemos uma vocalização lá que ficou, meu Deus do céu, eu, Reginaldo, Paula e Adriele fazendo os vocais, ficou maravilhoso, e eu vi que o padre ficou com o olho arregalado. Aí ele falou assim, não, muito bem, a gente dá uma passadinha nas músicas amanhã, e vamos ver o que vai dar. Beleza. Gente, nós realizamos o show com o padre, nesse evento chamado Vinde Verde, lá em Governador Valadares, em 2003, e ali abriu a porta para nós. Todo o evento que o padre tinha aqui na região leste, aqui, foi Valadares, Fabriciano. Valadares foram algumas vezes. Fabriciano também, Mantena. Por onde ele rodou aqui, nós o acompanhamos como banda de apoio. Ele mandava as músicas com antecedência, a gente ouvia, ensaiava aqui nos tons que ele mandava, e chegava na hora lá, a gente executava, e executava brilhantemente. Muito bem. Quando foi 2004, provavelmente na segunda metade de 2004, a gente já preparava para gravar esse disco. Já estava super ensaiado, estava tudo afiado, a galera estava no ponto de gravar. O Luciano Rust, que era o nosso coordenador, ele pediu para dar um tempo. Ele teria uma campanha política que ele iria coordenar aqui na nossa cidade. Ele falou assim, vocês arranjam alguém para pôr no meu lugar, eu vou participar da campanha política e depois eu volto e assumo meu lugar de novo. Muito bem. Nesse período, então, quem assumiu as baquetas foi Bruno Soares. O Bruno, vou ver se eu tenho alguma foto, acho que é essa aqui, ó. Eu achei uma foto dele, tem aqui comigo. Bruno Soares. O Bruno, então, ensaiou esse disco todinho com a gente, fez alguns shows também com o Padre Fábio de Mello, tocando com a gente. E o Bruno foi até perto da gravação, até na gravação do disco. O Bruno esteve conosco. Para vocês verem os recomeços, né? A gente já tinha recomeçado um tecladista, teve que recomeçar também as vocalistas, inclusive, as femininas,
foi o que mais alterou na Banda Chama na sua história. Foi o que mais alterou, mas essa é a história para um outro dia, quando eu vou fazer um apanhado completo da história da Banda Chama. Muito bem. A gente foi então para o estúdio, o Lu saiu, foi cuidar da sua campanha política e a gente continuou trabalhando firme. Em 2005, nós entramos para o estúdio. Já nos sentíamos 100% afiados e decidimos por gravar esse disco. Um outro recomeço, muito rápido. O Reginaldo Coimbra, ele chegou a gravar aqui nesse disco, na música Volta ao Primeiro Amor, ele gravou esse solo e tal, mas ele não gravou o disco. Ele gravou essa participação, depois entrou o Cleiser Andrade, entrou nos teclados. E com isso, o Ageu Brasil produziu os teclados todos, o Cleiser gravou alguma coisa na música Quer Voltar, e nós continuamos trabalhando. E a passagem do Cleiser também foi rápida. Eu acredito que até 2006, se não me engano, ele ficou com a gente entre 2006 e 2007. Vejam os recomeços. Passado um tempo, por volta aí mesmo de 2006, 2005 para 2006, logo depois que nós lançamos esse disco, o Bruno Soares também teve que sair, falou que não dava para continuar. E nós recrutamos então Cleiton Paiva, um outro recomeço. Gente, foram vários recomeços dentro desse recomeço. Esse disco, ele fala muito disso. As canções são todas voltadas para esse tema, recomeçar. E sem querer, novamente, a gente acabou cumprindo uma trilogia. Nós falamos da terceira pessoa da Santíssima Trindade no primeiro disco, que é o Espírito Santo, um fogo que queima sem machucar. No segundo disco, nós falamos da herança que a cruz nos trouxe, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E nesse disco, Recomeçar, nós falamos de Deus Pai. Falamos aqui da figura paterna, daquele que sempre está pronto para nos ajudar a recomeçar. Inclusive, a capa do disco, ela é a mão de Deus puxando a nossa. Outro detalhe que vale a pena falar aqui, vocês observaram que o primeiro e o segundo disco, eles têm fotos dos integrantes da banda na capa, né? Esse aqui, você já observou isso, ele não tem os membros na capa. Ele só tem no encarte as pessoas que participaram desse momento aqui da banda. Porque eu reparei, assim, de uma forma muito sutil, eu consegui entender que talvez nem todos tivessem o mesmo chamado que eu. E não adianta eu querer que todos sejam iguais a mim, que todos abracem a missão igual a mim. Então, o que acontecia? A gente chegava numa cidade e as pessoas perguntavam assim, ué, cadê aquela menina que estava na capa do disco? Aquela assim, assim, assim. Aí você tem que explicar, não, aquela menina saiu, não está mais com a gente, não. Ah, beleza. Chegava na outra cidade, ué, cadê aquela menina que estava assim, assim, assim? Aí você tem que explicar, não, essa pessoa ela decidiu, ela optou por seguir um outro caminho, e agora quem está conosco é essa aqui. Então a gente tinha que estar sempre apresentando as pessoas da banda. Por isso, eu tomei a liberdade de nesse disco já tirar, inspirado certamente por Deus, a não usar mais as fotos dos integrantes na capa do disco. E assim, tira essa curiosidade de quem é a banda, quem são as pessoas, mas que as pessoas se atenham mais ao conteúdo. Aqui também a gente seguiu ainda usando já a marca nova, que era a marca de 2002. Então nós usamos essa marca 2002 até praticamente 2010. Em 2010, a gente alterou essa marca para a marca que você conhece hoje, que é um Czinho feito de muitos pontilhadinhos. Aqueles pontilhadinhos representam as pessoas que já passaram pela banda, mas isso também é uma outra história para um outro dia. Então, essas são as canções desse disco de hoje, desse capítulo da história da Banda Chama. Rumo à Salvação, que é uma música funkeada,
E lembra muito também as canções do Novo Som, aquelas notas que vão decrescendo, alterando somente o baixo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer e que a canção nova usou muito isso, a inversão de baixos. E o Novo Som também usa muito, e eu já falei para vocês, assim, eu sempre bebi muito nas águas do Novo Som. O compositor Lenilton Silva sempre foi uma inspiração para mim, uma fonte de inspiração para que eu pudesse escrever as canções. A segunda faixa é Vem Ser Feliz, que curiosamente também é o nome de uma faixa, de uma música do Novo Som, mas elas não têm nada a ver uma com a outra. Nem a história, nem melodia, nem nada. Nada a ver. Mas fala também dessa questão de recomeçar, voltar para os braços do Pai, que é pura misericórdia. Faixa 3 é uma faixa engraçadíssima, que eu sonhava que o Dunga pudesse gravar essa música, porque ela é bem parecida com as faixas do Dunga. Ela tem frases muito longas para uma métrica curta. Então você tem que falar muitas palavras para chegar no final da métrica. E ela é muito interessante. Eu lembro que a Josi, que foi quem acabou gravando o disco, olha para você ver os recomeços. Eu vou voltar para falar um pouquinho da Josi depois. Mas a Josi, que gravou esse disco com a gente, ela até criou uma coreografia que falava: se você quer voltar, a hora chegou, e fazia assim. Era muito legal. Faixa 4, A Resposta, um rock and roll bem anos 80, bem oitentista, bem semelhante também às músicas do Kansas, do Asia, bem daquelas coisas que eu ouvia, aquelas músicas que tocavam nas propagandas do cigarro da Hollywood. Você lembra disso? Ela lembra muito essas canções. Uma faixa muito boa. Infelizmente a gente tocou muito pouco esse disco. Eu até depois vou lembrar das canções que foram bem executadas, mas não foram todas não. Depois vem a faixa título, Recomeçar. Uma faixa muito linda. Essa música foi escrita no período de deserto da minha vida. Certamente ela foi escrita no período quaresmal de 2005. Na quaresma de 2005, ou seja, por volta de março ou abril de 2005. Uma faixa muito linda. Essa faixa fez quem estava no estúdio no dia que ela foi gravada chorar. Faixa 6, ela tem uma curiosidade que certamente você que já ouviu, já percebeu. Foi criado um personagem, eu até já contei um pouco da história dele nas histórias do disco 1, né? Mas esse personagem ele volta aqui novamente. Por quê? No primeiro disco, o Jack teve aquela primeira experiência com o Espírito Santo. Eu até falo que Jack sou eu, é você, somos todos nós. Porém, após essa experiência com o Espírito Santo, Jack acabou saindo, fugindo, deixando para trás tudo aquilo que ele aprendeu, toda aquela verdade que ele conheceu, e foi viver algo além dos horizontes. E ali ele quebrou a cara e quis voltar. Então essa música chama Os Passos de Jack. Esse Jack aqui, ele é o mesmo do primeiro disco. Mas quando eu for falar separadamente de cada canção, eu falo melhor desse personagem para você. Essa faixa 7, Não Cabe na Canção, essa faixa ela lembra um pouco as músicas do Padre Fábio naquela época. De tanto tocar as músicas do Padre Fábio, eu acabei assim, assimilando muita coisa do processo de composição dele. Então ela lembra um pouco, porém, quem produziu essa faixa foi o Celso Lee. Então ele colocou ela mais dense, entendeu? Ela lembra um pouquinho, você vai perceber, ela tem aquele recurso de usar a quarta e a nota, que lembra um pouquinho as músicas do Queen, tipo I Want to Be Free, por exemplo. Para você pensar um pouquinho, mas ela lembra essa questão de usar o recurso da quarta e a nota. É uma música muito linda. Faixa 8. Como no disco anterior a gente não havia escrito nada para Nossa Senhora, eu já falei para vocês que aqui na história da Banda Chama, sempre que a gente ia gravar um disco, alguém, inclusive assim, a Rosinha, que é a minha entrevistada amanhã, no Bora Trocar uma Ideia, a Rosinha, muito mariana, né? Ela sempre falava: gente, tem que ter uma música de Nossa Senhora no disco. E isso ficou agarrado aqui em mim. Eu falei: tem que escrever uma música que falasse de Nossa Senhora. E eu pensei: gente, eu escrevi tanta coisa, tem tanta música bonita que fala de Nossa Senhora, o que eu vou escrever agora? E eu usei então essa metáfora
de falar, de cantar o nome de Nossa Senhora. Você vai perceber, é uma música muito linda, tem um solo muito lindo, tem o fretless do Kiko, tem muita coisa bacana aqui que você vai se encantar. Depois vem a faixa 9, Deus de Amor. Essa música é um divisor de águas na história da Banda Chama. Nós que começamos com canções muito rasas, daquelas primeiras experiências, aí o disco 2 já foi algo mais elaborado. Essa faixa aqui, ela é totalmente diferente de tudo que nós escrevemos até hoje. E ela me abriu portas para escrever outras canções, como por exemplo, Ao Deus da Minha Vida, que é uma música inédita e que está na nossa live. Você pode depois curtir lá. Ela está no primeiro bloco, se não me engano. Então essa música aqui, ela tem muita história para contar. Quem cantou maravilhosamente foi meu irmão, Rodrigo Magno, é o nosso Fábio Júnior. Rodrigão, um abraço para você, meu irmão. Abrilhantou demais o nosso trabalho. A faixa 10 se chama Assim Eu Pude Ver. Eu até publiquei ela outro dia aqui no nosso canal. Essa faixa ela começou de uma brincadeira, porque eu não tenho o costume de escrever músicas que comecem em Fá sustenido menor. Não é a minha praia, eu não costumo sair dali para escrever minhas canções. E eu, explorando uma pedaleira que era uma M68, eu explorando essa pedaleira, tocando ali, saí de um Fá sustenido menor, fui para o Mi maior, Si menor, Ré. Opa! Aí continuei tocando aquilo ali e aquilo ali foi me inspirando. E acabei escrevendo essa canção, que é a história daquele cego que estava ali à beira do caminho, mas que ouviu Jesus e o enxergou com os olhos do coração, e a vida dele foi outra, completamente diferente. Volta ao Primeiro Amor, faixa 11. Essa faixa ela remete às canções do Bon Jovi, e ela tem uma coisa chamada autorreferência. Referência é quando você pega talvez ou o trecho de uma música de alguém, ou um trecho da letra, ou um trecho mesmo da canção, e embute na sua. Isso se chama referência. Autorreferência é quando você cita algo seu mesmo na sua canção. E essa canção, ela tem algumas autorreferências. Você vai ver aí, meu coração em chamas está, já não aguento o calor no meu peito. Você já deve observar aí que tem algumas autorreferências. É uma música muito linda, com um solo bem bacana, bem ao estilo mesmo do Rit Sambora, que é um dos meus guitarristas favoritos. Faixa 12, Quero Ser o Sol. Eu não me canso de falar dessa canção. Essa canção, que quem defendeu ela pra gente aqui, esse disco tem alguns convidados, quem cantou essa música brilhantemente foi a Kênia, que é nossa conterrânea, uma grande cantora católica, que é daqui de Caratinga também. E ela nos ajudou tanto cantando essa canção, como nos backings também. E essa canção, ela tem muita história, mas a ideia que eu quis passar aqui foi justamente essa, que eu quero ser o sol. O sol, ele passa em todos os lugares, passa no barro, passa na água, passa no espinho, mas ele não se suja, ele não se molha, ele não se fere. Ou seja, que a gente tenha também essa atitude de ser cristão onde quer que nós estejamos. Faixa 13, Te Esperando. Ah, essa faixa é muito linda. Eu tinha um boné que tinha uma imagem de Jesus aqui na frente, que tinha uma frase assim: eu vou continuar te olhando até que me entendas. E era interessante que todo lugar que eu estava, parecia que, se você colocasse ele, por exemplo, num lugar assim, você podia andar na sala, todo lugar que você olhava para ele, parecia que ele estava te olhando. E essa faixa foi escrita para alguém que passou aqui na banda. Eu não vou revelar quem, é claro, né? Mas a ideia é essa: olha, seu lugar está aqui e eu vou continuar te esperando. E quando eu for falar de cada faixa, eu vou contar mais histórias sobre essa canção, que é muito linda. E ela tem uma particularidade também. Ah, vou deixar para contar depois. Depois eu te conto. Bom, faixa 14. Como naquela época eu ainda não tinha expectativa nenhuma, isso aqui foi em 2006, eu não tinha expectativa nenhuma de gravar as minhas músicas vicentinas, eu aproveitei para colocar um pupurri. O que é um pupurri? São várias músicas, trechinhos de cada música, formando uma canção única. E eu aproveitei para colocar aqui então o pupurri vicentino, que assim as pessoas poderiam conhecer também essa nossa veia vicentina. Muito lindo, vale a pena conferir. E para fechar esse disco,
nós colocamos aqui a faixa O Mundo Não Me Ganha Mais. Essa música ela foi escrita justamente para os eventos lá no sítio Bom Jesus, lá em Moimirim, que é o carnaval que acontecia lá. E a ideia original dela, eu falava que nesses 3 dias quero me encontrar. Ou seja, vou me retirar para me encontrar comigo mesmo. E ela é uma faixa que ela é para cima, mas ela tem assim uma mensagem. E vale a pena você conferir. Ficou muito linda, ela ficou no ritmo de axé. E despedindo, fechando esse disco, nós também, com ela, despedimos desse estilo que nós exploramos por um bom tempo. Ou seja, de 97 a 2006. Mas chega um ponto que a gente tem uma maturidade e encontra aquilo que a gente quer ser. Não é assim? Até na vida pessoal. Às vezes você bate cabeça, vai para um lado, vai para o outro, até que um dia você se encontra e vê quem realmente você é e que caminho você quer seguir. Então, com ela, nós encerramos também esse ciclo e esse capítulo da história da Banda Chama. Vou falar rapidinho da Josi, porque não tem como não falar aqui, já que é um disco que fala de recomeços, né? Nós começamos a preparar esse disco aqui, assim, a ideia era a Gisele, ele foi todo pensado com a Gisele gravando, né? Com a Gisele cantando. Inclusive essa faixa, A Resposta, é uma faixa que era para Gisele. Essa eu posso dizer, essa faixa era para Gisele. Porém, com a saída da Gisele, entraram a Paula e a Adriele. E nós preparamos esse disco todinho. E não foi fácil, porque uma coisa é você ter uma vocalista. E você fala assim, ó, fulano, você vai cantar essa música aqui, Jusceli canta outra. Beleza. Agora imagina você tendo 2 vocalistas e tendo que dividir canções com todas elas, de uma forma que todas elas fiquem satisfeitas. Como foi difícil. E a gente andou olhando várias músicas. Não foram só essas 15 aqui não, tiveram mais músicas que ficaram pelo caminho. Por exemplo, como Aumenta a Minha Fé, que era uma música que o Thiago que esteve com a gente aqui, ele era fãzaço dessa canção e ela nunca foi gravada. Aumenta a Minha Fé. Uma hora eu ainda gravo algum trechinho dela, eu vou registrar primeiro, depois eu solto algum trechinho dela para vocês aqui. Que eu lembrei que agora foi essa. Então nós dividimos e a gente ensaiava nessa época lá no bairro Limoeiro. 2004, com a saída do Lu, nós viemos aqui para perto ali do Boca Fresca, do Tijairo. Com essa vinda nossa ali para perto do Boca Fresca, nós já viemos sem a Adriele, que a Adriele ficou só em 2003. 2004 começou e a gente já tinha começado a preparar essas canções. E para não ter só uma mulher na banda, porque assim, para viajar, a gente achava que tinha que ter uma menina para companhia, para trocar ideia entre elas ali, as coisas de mulher que mulher tem, a gente achava que tinha que ter 2 mulheres na banda. Então nós estávamos participando de um encontro aqui na paróquia Senhor Bom Jesus, no NIEC. E ali no momento de oração, uma menina começou a cantar lá, Jesus está aqui, Ele está aqui. E eu ouvi aquela canção de olhos fechados, eu falei, meu Deus, que voz é essa? No finalzinho eu abri meus olhos e vi quem era a menina. E era a Josi lá de Inhapim. E ao final daquele encontro a gente conversou com ela e a gente recrutou a Josi e ela aceitou o desafio de sair de Inhapim para vir aqui cantar com a gente na missão. E a Josi ficou junto com a Paula até a gravação desse disco. Mas olha que interessante que aconteceu. Nós começamos a gravar o disco e com isso, como tinha ficado a Paula e a Paula sabia as canções todas, ficou para a Paula cantar todas as músicas femininas que tivessem no disco. E nós começamos a gravar. Gravando, até que chegamos ao final da gravação do disco. No final da gravação do disco, a Paula Soares também optou por deixar a banda. Optou por seguir um caminho diferente. E nós nos vimos ali outra vez, já com o disco recomeçar pronto e precisando recomeçar outra vez. E com isso, a Josi, que já estava com a gente, aí agora você vai entender o porquê é que a Josi gravou o disco todo. Ela já estava com a gente e ela teve que ali no fogo cruzado, com a batata quente na mão, defender essas canções, coisa que ela fez maravilhosamente bem. Depois que nós lançamos esse disco, acabou que veio para a banda também o Klinger, que depois se tornou namorado da Josi, depois se casaram, hoje eles moram lá nos Estados Unidos. Qualquer dia desse eu vou convidar um dos dois, ou os dois,
para a gente trocar uma ideia também lá no Bora Trocar uma Ideia. Então, pra vocês verem como é que esse disco tinha que ter esse nome. Várias fases, várias pessoas dentro desse conteúdo aqui. E cada um deles, nessa época aqui nós tínhamos, além da Paulo Soares, a Adriele, o Bruno Correia, ou Bruno Soares Correia, nós tivemos também o João Vitor, tivemos o Thiago Mafra, algumas pessoas que caminharam ali com a gente e não chegaram ao final desse disco, mas que certamente deixaram sua marca aqui pelo tempo em que nós vivemos juntos. Então, essa é uma grande introdução a esse disco, que na próxima semana eu já começo a falar da primeira canção, que é Rumo à Salvação. Muito obrigado a você que ficou até agora, no final desse vídeo de hoje. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, tá logo aqui embaixo, olha. Inscreva-se no canal, acione o sininho para você ser notificado todas as vezes que nós subimos algum conteúdo novo. E se você já é velho de casa, se você já está conosco aqui há mais tempo, compartilhe esse link para que mais pessoas possam vir e estar conosco nesse canal onde nós contamos histórias de evangelização. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo BC Insight.